Marco Show, os livros que eu tenho, parte 2, tomo um cafezinho, saúde. Ó, eu decidi que nesse canal não vai ter mais vinheta, viu? Vinheta é um negócio já ultrapassado. E o... A gente não precisa dessas velhas fórmulas aí da TV para fazer os nossos vídeos, né? Pô, o YouTube já chegou para revolucionar, né? A gente não precisa desse capricho todo para fazer nossos vídeos. Então, vamos direto ao ponto. Aqui é sem risadinha, show? Ó, aqui tem meu escritor da literatura árabe preferido, o Khalil Gibran. Essa é a novelinha dele, O Profeta. Eu fiquei muito feliz que a minha mãe já leu esse livro. Ela gosta bastante desse livro. E eu também gosto muito. E são sabedorias, né? Ele é um livro bem pequenininho, cheio de cheio de lições de vida. E, e ele é um iluminado. O Khalil Gibran, ele sabe muito da vida. E, pô, isso daqui pra mim tem o peso de uma bíblia. Vamos lá, Vila Sapo, de José Faleiro. Tem o meu autógrafo aqui de José Faleiro. José Faleiro, que é muito amigo de Marcelino Freire, mas eu ainda não conheço José Faleiro pessoalmente. E quem me deu de presente esse livro foi Mariane Leonel. Ela que conseguiu esse autógrafo aqui. É um livrinho de contos, contos geralmente da periferia de São Paulo. De São Paulo eu não lembro, mas é da periferia de algum lugar. Ele é um escritor periférico, é da periferia de Porto Alegre, show? Da onde ele é, é um gaúcho, escritor gaúcho, e é uma literatura muito direta e tecnicamente muito avançada. Eu acho que falar de técnica não é só falar de quem tem conhecimento acadêmico. Acho que às vezes técnica envolve muito de você pensar literatura, e ele é um escritor de técnica e muito talento também. Belíssimo livro de José Faleiro, se eu não me engano é o primeiro. Então, vamos ver aqui. O Erotismo, Fantasias e Realidades do Amor e da Sedução. Um livro técnico aí de Francesco Alberoni. E eu queria ler um pouco mais, entender um pouco sobre a história do erotismo aí na história da humanidade. E é isso, eu aprendi muita coisa com esse livro e agora eu quero colocar em prática. Então, meninas, vamos ver aqui. Contos de Andersen, tipo de literatura que eu gosto muito, que é o do Conto de Fadas. E o Conto de Fadas é Andersen, né? Christian Andersen. Acho que é incrível, gosto bastante. E, e é isso, não tem muito o que dizer de Andersen, que já não foi dito, né? Philip K. Dick, Blade Runner, presente de meu amigo Leonardo Fazio. Com certeza o Leonardo Fazio entra no meu top 3 de amigos da história. Esse é um escritor que ele mais ama, que é o Philip K. Dick. O Léo é apaixonado por ficção científica. E aí ele estava querendo ele estava querendo passar para frente esse gosto dele. E estava querendo me alimentar com ficção científica. E eu amei o Blade Runner, achei incrível, achei tão bom quanto o filme do Ridley Scott. E é demais, demais. Androides sonham com ovelhas elétricas. É, rapaz. Vamos ver mais. Meu escritor nacional favorito, Machado de Assis, Crônicas Escolhidas.
Por muito tempo eu tive a opinião que Machado de Assis era melhor cronista do que romancista, até eu começar a ler os seus romances, né? Eu geralmente costumo fazer isso, que é ter certezas antes mesmo de validá-las, né? Assim como a maioria das pessoas, né? Eu não sou nenhum criminoso por fazer algo assim, mas... E aí hoje eu tenho essa dúvida, será que ele é melhor como cronista do que como romancista? Não sei, mas nesse daqui, rapaz, tem um que é o das Boas Novas, que é inacreditável, eu acho que é a maior crônica já escrita, maior e melhor crônica já escrita na face da humanidade, onde um rapaz, ele tá cansado aí do pessoal perguntando pelas novidades, e as boas novas, Ele começa a falar umas coisas de, tipo, ah... Ah, então, vocês viram do Cavalo de Troia? Ah, vocês viram que o Hitler morreu? Sempre assim. O Hitler morreu, acho que não tá aqui, porque senão seria meio anacrônico, né? Seria até no futuro. Mas vocês entenderam o meu ponto. Vamos ver. Outro grande cronista, né? Mário Prata. Talvez o senhorzinho mais simpático da história da humanidade. Aqui são 100 crônicas reunidas. 100 crônicas que ele publicou pelo estado de São Paulo. E Mário Prata é uma grande influência, né? Eu gostaria de um dia escrever tão bem quanto ele. Pai de Antônio Prata. A Sinfonia Pastoral, uma novela de André Gide. Grande escritor. Um escritor homossexual francês, André Gide. E, se não me engano, antisionista também, hein? Rapaz, André Gide. Se bem que eu posso estar confundindo. Eu sei que o Céline é antisionista, mas o Gide eu não lembro. Talvez seja. Não são poucos os europeus que têm preconceito contra judeus, né? Mas esse é um rapaz muito genial. A Sinfonia Pastoral é uma grande história sobre uma moça que é retirada de um lugar onde ela foi abandonada quando criança. Quando criança não, ela já é jovem. E ela é resgatada por esse pastor que vai abrigar ela em sua casa, em sua família. E depois ele começa a se apaixonar por ela, tanto ele quanto o seu filho. É uma novela muito bonita, muito interessante e muitíssimo bem escrita. André Gide. Dalton Trevisan, Lincha Tarado. Porra, isso daqui é uma obra-prima da literatura marginal brasileira. Dalton Trevisan, o Vampiro de Curitiba, em seu livro Lincha Tarado. Eu amo esse livro, amo essa capa dessa mulher aqui nua, essa mulher curvilínea. Esse livro é tudo que um cafajeste consegue escrever, canalha, um mau caráter consegue escrever. Ele escreve sempre em diálogos e ele é um boêmio de verdade, né? Ele entende aí essas figuras periféricas e sujas da cidade, né? As prostitutas, os cafetões, os bêbados, os mancos, os caolhos, os zarolhos. Muito bom. Mário Benedetti, A Trégua. A Herança do Agente Funerário, livro de Carolina Zweig, minha amiga, fiz amizade com Carolina, ela que lançou pela editora Caravana, que também é a editora do meu primeiro livro,
o Viagem ao Redor do Meu Quarto. E a gente se conheceu por causa desse encontro da editora, desses escritores. Carolina é nascida na Argentina, mas vive no Brasil há muito tempo, desde cedo, desde criança. E com esse livro, A Herança do Agente Funerário, ela faz uma literatura muito livre, onde ela experimenta bastante com a linguagem e com e com formatos de textos variados aqui. Existem textos mais jornalísticos, existem crônicas, contos, em cima dessa mesma história, desse agente funerário que vai se aposentar e precisa passar a sua missão de vida aí para um herdeiro, que poderia ser seu filho, ou também, se eu não me engano, por um outro rapaz que ele encontra aí, que vai seguir a profissão dele. Muito bom. What a Wonderful World, um mangá, meu primeiro mangá, emprestado pelo... Aliás, eu acho que foi presente do Gustavo Leone, espero que seja presente, eu acho que não vou devolver não. Gostei muito desse mangá. Principalmente, existem explicações ali do escritor, desse Inio Asano, no final de cada capítulo. Então, tipo aqui assim. Às vezes não são nem explicações, são o que ele pensou pro feitio de cada capítulo. Aqui são histórias meio fechadas, mas elas têm uma unidade entre elas. E muito interessante, eu achei lindo, achei muito sensível, ele é muito simbólico, muito alegórico, principalmente nessa questão de voar, que me encanta, né? Os personagens voam, os personagens... E esse voar sempre é meio dúbio, né? Sempre pode ser ou cair, ou você morrer, né? E ir para o céu. Eu gosto bastante disso, bastante. Louis Ferdinand Céline, talvez o maior escritor francês da história. Eu tenho aqui o Viagem ao Fim da Noite, um calhamaço, nessa versão pocket da Companhia de Bolso. Foi uma indicação de Marcelino Freire, quando eu estava fazendo aquele meu primeiro livro. E é difícil ser melhor do que isso, viu? Principalmente nesse começo aqui, onde ele fala sobre estar na guerra, sendo esse personagem muito melindrado, e a sua incursão na África, numa África muito perigosa, de muita natureza. Que incrível, que incrível. Show. Vonnegut, escritor holandês aí. Esse é o Time Quake. Esse é o tipo de literatura que mais mexe comigo atualmente. É um tipo de literatura que é metade ficção e metade cultura pop, assim. Com cultura pop eu digo também a política e as coisas que acontecem no mundo real, que é um tipo de mundo bem irreal, né, pra ser sincero. E é muito legal essa mistura que ele faz, sempre com muito bom humor. E, pô, o Vonnegut, ele não brinca, né? O que ele faz aqui é sinceramente impressionante. Muito bom. Aqui ele falando de Walden, do Walden, do Thoreau. Também tem ele falando sobre Hitler, sobre o tio dele. Isso daqui é uma miscelânea aí de informações da vida privada de Kurt Vonnegut. Aqui a gente tem Nelson Rodrigues e seu vestido de noiva.
uma peça que serviu para eu conseguir finalizar o meu texto dramatúrgico, em questão de forma e de como fazer ali as regrinhas, né, do texto dramatúrgico, mas também é um texto maravilhoso, esse Vestido de Noiva. Queria um dia ver essa peça encenada aí. Ainda se fazem bastante peças do Nelson Rodrigues? Eu acho que sim, né? Shakespeare e Nelson Rodrigues nunca acabam, né? Minha última leitura, Cornel Ulrich, Janela Indiscreta e Outros Contos. Janela Indiscreta, que foi adaptado para o cinema pelo Hitchcock. É um dos filmes que eu mais gosto de Hitchcock. Não é um cinema que me agrada, mas eu, assim como o Hitchcock, eu partilho da opinião dele, de que eu acho que os terceiros atos dele são sempre muito fracos, mas o cinema do Hitchcock é um paradigma, né, pro cinema do que veio depois da década de 50. Então é muito interessante. Eu acho que os contos, o livro ele vai ficando um pouco cansativo no final, porque você vai entendendo aí a construção do Cornel Urch, das histórias dele, e que são pautadas muito nessas reviravoltas, então elas vão ficando cada vez mais descartáveis assim, para o leitor. Mas ele acerta em muitas vezes. O final do Janela Indiscreta é impressionante, a maneira cômica como ele faz, como ele encerra a história. E ele é muito bom, né, tecnicamente em construir tensão. Vale muito a pena se a pessoa gosta desse tipo de literatura policial, de mistério. Iniciação à Literatura Brasileira, de Antônio Cândido, um livro bem pequenininho que eu comprei para servir de guia nesse estudo da literatura brasileira. Já li alguns clássicos da literatura brasileira, mas ainda estou muito atrasado. Eu não li, por exemplo, Grande Sertão Veredas, eu não li. Não li o Macunaíma. A maioria dos clássicos eu ainda não li. Mas eu digo isso com muita felicidade, porque quanto mais coisa você tem para descobrir, mais feliz você é, né? Pô, show. Porque quando você consome, é pela primeira vez, e a primeira vez é inesquecível, né? A não ser no sexo, que geralmente é muito ruim. Vamos ver aqui, Marcelino Nossos Ossos. Marcelino Freire, meu amigo, meu professor, ele escreveu esse, tem uma dedicatória para mim, da qual eu prezo muito, um livraço, um livro meio road trip, um livro de viagem, né, para não sermos vira-latas aí no termo, ainda mais o Marcelino que ama o português e gosta muito da língua e faz dela sua ferramenta para contar suas histórias. É um ótimo livro. Não é o meu preferido do Marcelino, mas mesmo assim ainda é um grande livro. Então, o próximo é de Mário Benedetti, A Trégua, que eu já havia citado anteriormente. Esse livro, tanto Mari Leonel quanto Gabriel Moreira partilham da opinião que é um dos grandes livros da história da literatura. Ele é em formato de diário, e é um livro de uma sensibilidade e de uma elegância e de um charme e de uma sensualidade ímpar. Mário Benedetti, escritor uruguaio, que é o segundo escritor uruguaio mais conhecido, né, só perdendo para o Galeano, e é um grande livro. Tanto faz, livro de Reinaldo Moraes, escritor marginal brasileiro, um putanheiro de marca maior. Vi ele agora na Feira do Livro, lá que aconteceu no Pacaembu, onde ele falava sobre sexualidade na literatura, e esse é o livro que lançou ele. Eu tenho essa edição da Brasiliense, que é bem antiga, eu gosto bastante, só que ela já está despedaçada. Show?
E ele é um livro já destacável, ó. É um livro destacável, você pode levar as páginas para a sua casa. Você pega uma aqui, você leva embora. Você desfigura o livro, é o body horror do livro. Aqui a gente tem a tragédia de Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, uma literatura que eu me baseei bastante para fazer esse meu último texto desse livro que eu espero que saia, que é o Sucinta e Difícil Viagem de um Suicida de Edifício. E pô, isso daqui me lembra muito Morrissey, sabe? E tudo que me lembra Morrissey me faz feliz de uma maneira melancólica. Justo. Flaubert, Madame Bovary. Eu acho que apesar de ser uma protagonista mulher, eu acho que muita gente ainda consegue se identificar, mesmo sendo homem. E eu já falei um pouco sobre ele pelo Dorian Gray. Que livro? João Gilberto Noll, Canoas e Marolas, da coleção dos 7 Pecados Capitais, promovida pela Objetiva. Ele ficou com a preguiça. E é um livro muito ensolarado. E eu acho muito justo, num país tropical como o nosso, a gente ter esse momento do ócio, esse momento do não querer fazer nada, nem ao menos comer. E eu sofro de preguiça, sou um grande preguiçoso e me orgulho muito da minha preguiça. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, livro clássico brasileiro. Esse foi um presente de minha irmã, Mariana, e ela me deu esse livro que eu amei simplesmente. Ele tem essa estrutura de diário também, e é um absurdo, é um milagre, né? É um livro que vem de uma pessoa não semi-alfabetizada, né? Uma pessoa que academicamente escreve muito mal, mas em questão de o que o livro precisa ser, ela se bem sucede em todas os tópicos e esqueci a palavra, mas que eu fico meio até abobado. Eu acho incrível esse livro. É o tipo de livro que você molha ele com as suas lágrimas enquanto você faz a leitura. E você se revolta, né? Tem partes que você sente vontade de tacar fogo no próprio corpo para só se livrar desse mundo desgraçado, né? Antônio Torres, Essa Terra. Comprei esse livro depois de ver algumas entrevistas de Antônio Torres, escritor baiano, se eu não me engano. Eu acho as entrevistas deles talvez as melhores de um escritor nacional. Eu acho ele engraçadíssimo, acho a humildade dele muito engraçada, que ele não consegue dar uma resposta firme sobre nada em questão de literatura. Ele... Eu acho que ele é o tipo de cara que ele nunca vai ter certeza sobre nada, e eu acho que é o que faz a literatura dele ser tão incrível. Acho que as pessoas que têm muita certeza sobre arte, assim, geralmente elas realmente não sabem nada, né, sobre arte. Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, aí mais um livro cultuado pelos hippies, né? E aqui a gente vê um encontro, né, do futurismo com o passado, né?
de você entender a evolução da humanidade, de você estar sempre em contato com as máquinas e você não ter medo, não temê-las, né? Esse livro é de Robert Pirsig, e aqui diz que é uma investigação sobre valores, e é isso mesmo que o livro é. Ele faz uma viagem de moto com o seu filho, e ele vai conversando com o seu filho, e vai instruindo ao mesmo tempo que é instruído pelo seu filho. 200 Crônicas Escolhidas, de Rubem Braga. Esse livro talvez seja o livro que mais me motive a escrever. Toda vez que eu o leio, ele serve de propulsão à minha escrita. E eu geralmente, em livros de contos, assim, eu faço meus asteriscos aos contos que eu mais gosto, como eu fiz aqui. É um escritor que, como já disseram, ele escreve muito bem quando ele tem um assunto e melhor ainda quando ele não o tem. Então, é incrível. Rubem Braga. Só li ano passado e, pô, eu queria ter lido isso antes até. Teria me ajudado mais ainda se eu tivesse lido antes. Temos um Machado de Assis, uma edição dupla com Esaú e Jacó e Memorial de Aires. E eu ainda prefiro Memorial de Aires. Só meus livros preferidos de Machado de Assis ainda são o Dom Casmurro, meu favorito, e o Alienista. Trópico de Câncer, de Henry Miller, essa capa lisa. Eu lembro que eu gostei desse livro, mas eu não sou muito capaz de falar algo sobre ele. Ernesto Sábato, Túnel. Esse livro me acompanhou na Bienal do Livro de São Paulo, enquanto eu vendia meus zines de maneira periférica lá, em Marginal. E é um livro de suspense, meio de mistério, envolvendo artes plásticas. E esse escritor perdidamente apaixonado e paranoico, e foi uma leitura muito legal. Ela me fez descansar com maior excelência aí, nesses momentos que eu podia sentar um pouquinho entre uma venda e outra. Do Fundo do Poço se vê a Lua, de Joca Reiner Terron, o grande escritor nacional. Esse faz parte da coleção da Companhia das Letras do Amores Expressos, que é uma coleção onde eles mandaram vários escritores para países diferentes, e eles se hospedavam nesses países e eles tinham um prazo para entregar um romance que se situasse nessas cidades onde eles ficavam morando por esse período de tempo. E o Joca ficou com Cairo, no Egito. E ele faz esse romance aqui que tem essa personagem transexual ou travesti, que eu não me lembro, peço perdão, e que ela gosta muito da Cleópatra. Ela vê na figura da Cleópatra o seu paradigma. E é muito interessante porque nesse livro, sua epígrafe é de uma citação do Morrissey, que foi onde eu conheci o som do Smiths e depois do Morrissey solo. Então eu devo muito a esse livro, devo muito ao Terron,
Eu contei essa história para ele fez a dedicatória aqui, falando sobre os Smiths. E, pô, demais, demais. Viagem ao Redor do Meu Quarto, livro onde eu baseei meu primeiro livro lançado. Mas eu não vou falar muito sobre esse livro. Quero fazer um vídeo inteiro dedicado a ele. Aqui tenho 2 de Michel Houellebecq, escritor contemporâneo francês, grande provocador, uma figura muito controversa, mas que apesar do seu polemicismo, é um grande escritor. Esse daqui foi um empréstimo de um amigo meu, do Gabriel Moreira, que é grande fã de Houellebecq. E esse daqui é o Submissão, livro que foi bem polêmico aí, por tratar dessas questões políticas da França e de uma onda da imigração, né? E desse candidato, né, da fraternidade muçulmana que tenta a presidência da França. Para fechar, eu tenho esse Zodíaco, empréstimo do meu amigo Leonardo, livro sobre o serial killer, e também o livro que originou o filme que está entre os 10 melhores filmes do século XXI, que é o Zodíaco, do David Fincher. E o Solzhenitsyn, o agosto de 1914, desculpem, 1914. Solzhenitsyn, que é um grande crítico aí da Revolução Soviética, e é um livro muito bem escrito aí pelo Solzhenitsyn. No mais 2 livros do Jordan Peterson, né? Jordan Peterson, cara que me ajudou muito em algumas coisas, e cara muito inteligente. Eu acho que as pessoas têm que parar com esse preconceito de achar que o cara é tipo de direita e de tipo ser um reacionário. Não tem nada disso nesses livros e nem no discurso dele. Se o cara quer ajudar um nicho que são os homens jovens, não há mal nenhum nisso. E é muito interessante, ele escreve muito bem, e são todos... Não é autoajuda, é muito mais do que isso. Ele abre a cabeça para principalmente entender essa pegada dos símbolos, de como eles podem te ajudar. Ele tem toda essa base junguiana, então vale muito a pena. Jordan B. Peterson. Queria agradecer e curta o vídeo, se inscreve no canal e manda para os seus amigos aí que tem livros, que gostam de literatura. E um grande abraço a todos vocês.